Olá pessoal, tudo bem? Biologia na área aqui com mais uma aula para vocês acompanharem. Hoje o tema é água. Vou falar água doce, o ouro do século 21. Vou falar para vocês o que são águas virtuais e qual o conceito de pegada hídrica. Quando a gente escuta água virtual, você pensa que é uma água que não é visível. Quando a gente fala em água virtual, a quantidade de água que se usa para gerar um produto, como um alimento, uma roupa, né, uma camiseta, um sapato, um brinquedo, um caderno, quanto de água se utiliza na fabricação desses produtos que a gente consome, né, e a gente nem sabe a quantidade de recursos que se utiliza, né, na produção desses bens aí que a gente consome todos os dias. O consumo mundial de água subiu cerca de 6 vezes nas últimas 5 décadas. Olha só, a água que você não vê na imagem embaixo, a gente vê a quantidade de litros de água que se utiliza para produzir alguns bens que a gente consome. Por exemplo, se utiliza 17 mil litros para produzir 1 quilo de carne de boi. Outro exemplo, 3.700 litros de água se utiliza para gerar 1 quilo de carne de frango. É muita coisa, a gente nem imagina, né, uma quantidade tão grande de água que se utiliza aí nos produtos que a gente consome. Outro exemplo, se utiliza 2.500 litros de água para se produzir 1 quilo de arroz. E tem outros exemplos para vocês observarem. 1 quilo de banana gasta 499 litros de água na sua produção. De toda a água existente do planeta, só 3% é doce e a maior parte está nas geleiras. Cerca de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável e pelo menos 2 bilhões não conseguem água adequada para beber, lavar-se e comer. Atualmente a gente tem no planeta cerca de 7 bilhões de habitantes. Então, 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. É muita coisa. E 2 bilhões não têm uma quantidade adequada dessa água para beber, lavar-se ou se alimentar, né? Só para atender a produção de alimentos, o Banco Mundial estima que o consumo de água aumentará 50% por volta de 2030. Daqui a 10 anos, né? Estamos em 2020. Se nada for feito, bilhões de indivíduos se juntarão aos que já sofrem com a falta de água. As decorrências disso serão doenças, fomes, migrações e guerras. Olha só, essa foto é muito impressionante. O Mar de Aral na Ásia Central. Começou a secar nos anos 1930, com o desvio das águas de seus tributários para irrigar plantações de algodão. Olha só, o mar virou deserto, literalmente. São Paulo não pagava nada pelos 31 mil litros de água que retirava por segundo do sistema Cantareira entre 1974 e 2006. Após a promulgação da lei de cobrança do uso de água, obrigou a cidade a desembolsar anualmente 11 milhões com essa finalidade. Uma torneira gotejando desperdiça 1.380 litros por mês, pessoal. Sabe quando a torneira começa a ficar com aquele probleminha de vazamento? Cada gotinha vai embora 1.380 litros por mês pelo ralo. É muito desperdício de água. Fiquem atentos aí, tá? Na casa de vocês. Para não deixar nenhum vazamento de água. A gente às vezes pensa que é besteira. É uma gotinha. De gotinha em gotinha a água do planeta vai acabando. Infelizmente. Ó, um buraco de 2 milímetros no encanamento causa o vazamento de 3.200 litros de água por dia. Muita coisa. O Brasil possui situação privilegiada. 12% das reservas de água doce do mundo estão aqui no nosso país. Um país riquíssimo em recursos, mas que possui uma distribuição muito ruim desses recursos. Parte da população não tem acesso a esses recursos, apesar da grande riqueza que a gente tem de recursos naturais, gente. Tá? O aquífero Guarani é o maior do mundo. Aquíferos são reservas de águas subterrâneas, tá? Abaixo do solo. O aquífero Guarani ele estende-se por cerca de 1,2 milhões de quilômetros quadrados, do sul do país até o início da bacia amazônica, penetrando no Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, o aquífero Guarani ele passa por Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Ele atende e abastece esses 4 países aí.
A visão da água como um bem barato ou gratuito ainda está arraigada em muitos lugares, e vários agricultores relutam em rever suas culturas e métodos de plantio. Assim, forma-se um cenário de certo modo similar ao do aquecimento global, que a gente já trabalhou em aulas anteriores. O diagnóstico existe e está bem feito, mas as medidas para resolver o problema tardam a ser tomadas e a demora pode nos custar muito caro. Faça a sua parte, economize água, conscientize seus colegas, sua comunidade, faça a sua parte. O tesouro maior que a gente tem no nosso planeta é a água, é a preservação da natureza. Eu fico por aqui, Biologia na Área, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.